Conversa Improvisada, o encontro marcado com a música instrumental. A apresentação, Bárbara Damasio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Univale FM. Está no ar mais uma edição do programa Conversa Improvisada em Casa, edição especial Arte em Tempos de Pandemia. E na edição de hoje, eu e meu querido Rafaelo de Góes temos a imensa honra de receber a Elaine Kalov, ela que é produtora cultural, sócia proprietária da Café Maestro Produções e presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura de Itajaí. Seja bem-vinda, Elaine, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Bárbara, boa noite a todos os ouvintes. Fico muito feliz pelo convite e, meu Deus, a honra é minha de estar aqui, não tem nem o que falar. Esse programa maravilhoso aí, tantos anos no ar, focando sempre na nossa arte. Boa noite, Bárbara, a nossa convidada de hoje, Elaine, e todos os ouvintes do Conversa Improvisada para mais um programa. Elaine, muito bom te receber, te ouvir, uma pessoa tão capacitada para estar nessa função que tu estás como presidente do Conselho de Cultura e também à frente das produções na Café Maestro, né? Essa produtora que vem se consolidando no mercado da música e da produção catarinense e agora nesse período de pandemia avançou ainda mais na questão das transmissões ao vivo e lançou um projeto muito importante, que é o projeto Sonlidário. E eu queria que a gente iniciasse a nossa conversa falando sobre esse projeto e como tem sido para vocês realizar e poder trazer aí um alento para os músicos que tiveram seus shows completamente cancelados nesse período de pandemia. Bom, obrigada pelo elogio, né, pelo capacitado, assim, depois daqui a pouquinho a gente fala sobre o conselho, vamos então falar do Sonlidário. Bom, a Café Maestro já tem essa estrutura para transmissões ao vivo desde 2015. A primeira transmissão ao vivo que nós fizemos foi um show do Daniel Monteiro, em parceria com o Sesc Itajaí, e nós fizemos a transmissão já naquela época, né, com uma estrutura bem mais simples do que a que temos hoje. E nesse período todo, não foi uma coisa que atraiu os artistas, né? Nós tínhamos o projeto Navera, que a ideia era que as pessoas viessem e tocassem ali o seu ao vivo e que fizessem esse registro até para que eles tivessem material para venda, e nunca pegou, né? Na verdade, nós tivemos o equipamento, essa infraestrutura para transmissões ao vivo, ela acabou sendo mais utilizada a partir de 2018 para algumas coisas corporativas que nós atendemos. Daí vem 2020 e sua caixinha de surpresas, né? Com tantos perrengues aí, a pandemia, março fecha tudo. Ficamos ali 15 dias sem fazer nada e naquela coisa, meu Deus, com tudo desmarcado, para onde vamos? Foi então que o Marcelo teve a ideia. Temos a estrutura, temos condições de fazer com contato praticamente zero com os músicos, temos a estrutura para isolar todo mundo, para que eles possam se apresentar, temos a estrutura administrativa para fazer a arrecadação para os músicos. Então, por que não? Então, vamos fazer né, uma campanha que os ajude. E aí, daí surgiu o Sonlidário. Nesse período todo, né, nós fizemos o Sonlidário, está na terceira fase, né? A primeira fase nós fizemos de abril a maio, foram 15 apresentações, que envolveu um total de 35 músicos, e foi uma novidade, as pessoas ainda não estavam acostumadas com essa coisa da live, né? Essa inundação de lives que nós temos hoje, e ali no comecinho de abril nós não tínhamos. Então foi novidade, as pessoas começaram a assistir aos poucos, e assim, uma questão de números que eu acho que é sempre legal, né? Ainda assim, com essa diferenciação, que era novidade, as pessoas não sabiam exatamente como usar os sistemas de arrecadação,
nós conseguimos uma arrecadação bruta de R$ 6.447, que foi naquele período de abril a maio. Depois tivemos a fase 2, que foi de junho a agosto. A gente precisou ali de 15 dias para fazer essa avaliação, ver, né, se estava dando resultado, se os músicos ainda tinham interesse. Conseguimos fazer outros agendamentos, né, com mais 9 apresentações, que envolveu 24 músicos. E aí essa segunda fase teve um total de R$ 5.520 arrecadados. O que, se você pensar que a maioria das pessoas está ali dando R$ 10, R$ 20, essa é a média das contribuições, foi um resultado muito bom. E daí a fase 3, ela está em andamento, né? Nós temos agendamentos até o início de dezembro, que aí nós já conseguimos contar com o edital de eventos culturais comunitários da Fundação Cultural de Itajaí, porque é importante ressaltar que as 2 primeiras fases, nós fizemos isso como uma iniciativa própria da Café Maestro, não ganhamos nada, né? Foi uma coisa realmente de investir para ajudar os outros, né? Assim, como que nós podemos usar o que está aqui parado para beneficiar outras pessoas. A ideia foi exatamente essa, né? Os músicos que receberam, o que foi abatido do pagamento deles era só taxas administrativas mesmo, que é coisa que nem fica conosco, né? Fica direto no sistema de arrecadação ali que nós usamos. Então, agora nós temos ali essas datas e temos ainda 9 shows pela frente, que são todos... Então, aí sim, nós estamos pelo menos com a conta de luz paga dessas sessões pelo edital de eventos comunitários. E as arrecadações continuam da mesma forma, os músicos vão trabalhar a divulgação para continuar arrecadando recursos para eles. Rafa, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre a importância dessa iniciativa da Café Maestro. Tu participou como artista, né? Acompanhando a Cassiane. Eu também participei apresentando o movimento Respire Itajaí, que fez 2 edições de uma live muito bacana, contemplando várias áreas artísticas da cidade, né? Itajaí é uma cidade de muito fomento cultural, né? A gente vem de uma época assim de muitas programações e às vezes a gente não está conseguindo nem acompanhar tudo o que acontecia antes da pandemia e agora também nesse dito novo normal, porque é imensa a quantidade de eventos online que tem acontecido e a Café Maestro está fazendo várias dessas transmissões. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, Rafa, sobre esse momento que a gente está vivendo, né, dessa vida online, de distanciamento social, o que tu acha que fica, o que tu acha que vai passar depois disso tudo, né? E também comentar sobre a importância da Café Maestro nesse processo. Foi um momento, esse da pandemia, né, e todo esse susto, né, inicial, ele acelerou processos tecnológicos, né, como a Elaine mesmo colocou, até equipamentos que já estavam prontos para realizar um certo tipo de transmissão não eram usados, porque a própria demanda do público, né, o público não estava em casa para assistir, né, e fazer esse evento, essa transmissão funcionar, demandaria uma outra, né, um marketing, uma divulgação e um outro procedimento. Mexer na vida das pessoas, né, se apresentar, é uma coisa que tem o lado do artista se organizar, mas tem o lado do público, né, dele desejar aquele formato, dele estar apto, né, estar naquele local, né. Eu já participei de eventos, por exemplo, que tinham um ônibus, né, para levar para uma apresentação na zona rural, por exemplo. As apresentações culturais têm esse viés, né, tem essa dependência de combinar com o público. Então, a pandemia fez com que o público estivesse em casa, né, esperando, né, aguardando, ávido por receber informação, cultura, e a cultura caiu bem, as artes vieram preencher essa lacuna. Então, esse foi o momento inicial ali
que acelerou essa utilização de tecnologias e que deixa a semente para que continue, em alguma medida, a se utilizar essas tecnologias. E a outra questão, quanto a Café Maestro, é ressaltar a participação deles e o viés, a noção deles que eles tiveram, até por participarem, né, da vida pública da cidade, da vida coletiva, da cena cultural, como nós todos percebemos, né, da importância de que a cultura faça parte do dia a dia das pessoas. Nesse momento de dificuldade, em que a cultura vem como um aporte, né, de afeto anímico, para que as pessoas pudessem continuar, né, superar os seus dias e levar a vida e ir pouco a pouco superando cada uma das dificuldades que o isolamento nos causou. A responsabilidade social da Café Maestro nesse sentido, de bolar o solidário, de facilitar a vida dos artistas, né? Hoje nós temos e de fazer parte, né? De fazer parte, a Café Maestro quis fazer parte de um movimento para a cidade, para as pessoas terem acesso, para que aquelas obras, aquelas manifestações pudessem chegar à casa das pessoas, dos trabalhadores, de todas as pessoas que estariam isoladas, né? Nós temos, ontem eu li uma matéria que falava, né, que a Amazon lucrou 97 bilhões, né? Ou seja, tem certas atividades que, vamos dizer, né, bancos e outras empresas que não têm esse comprometimento de, não, eu vou dar agora, nesse momento, é o momento de eu vou dar o que eu posso, vou participar, vou fazer parte da dificuldade da sociedade toda e vou me solidarizar com isso, né? Então esse foi o grande mérito que a Café Maestro, Magazine Luiza e outras empresas tiveram, o comportamento, o reflexo, né? A humanidade de se manifestarem e de se colocarem como sociedade, como mais um membro e fazer a sua parte, fazer o que podia, né? Fazer o que estava a seu alcance para que algo de bom acontecesse para as pessoas em casa, né? Esse foi o lado bom da pandemia que fica, né? A nossa humanidade, a gente se encontrar, né? Ai, Rafa, muito legal você comentar isso e sim, essa posição realmente de entender o seu lugar como sociedade, né? Para que aquela expressão que se pegou ali depois das eleições de 2018, ninguém larga a mão de ninguém, que ela seja aplicada na prática, né? Nós fizemos isso e não só no Solidário, que é uma campanha na qual nós não ganhamos, né? Nós trabalhamos justamente para que a coisa não parasse, para que a música não parasse, para que os artistas tivessem contato com o seu público. Os outros, nós tivemos aqui mais de 45 apresentações artísticas de várias áreas, incluindo o Respira Itajaí. E sempre teve aquela movimentação da participação do chat, né? Chegou um ponto que eu estava brincando com o pessoal, porque nas quintas do Solidário existia um grupo que era o mesmo grupo que frequentava o mercado público antes de reabrir agora, né? Então a gente até brinquei, eu falei, o Solidário é o novo mercado público dentro dessa situação, foi muito bacana. E aí nós tivemos, assim, e era também recorrente que as pessoas que estavam ali contribuíam com os artistas, sabe? Eu acho que foi aquela substituição. Puxa, se eu estivesse lá no mercado, eu estaria pagando cover, eu estaria gastando com cerveja, com comida. Então, muitas pessoas estavam convertendo isso semanalmente, fazer a sua contribuição. Foi muito bacana isso. Elaine, a gente observa que o setor cultural, de alguma forma, ele ampliou as possibilidades com esse momento à distância que a gente estava falando, né? O que tu observa como produtora cultural e como sócia da Café Maestro, que daqui para frente pode permanecer, né? A gente tem visto muitas lives
não só musicais, mas de conteúdo, né? E isso também gera um impacto social muito importante, porque as pessoas também querem ouvir o que os artistas têm a dizer, não só através das suas músicas, né? Então, o que tu pensa que fica desse formato? Bárbara, eu acho que uma coisa que mudou, e isso eu vou falar não só do setor artístico, mas eu acho que a gente pode ampliar isso para todo o mercado de um modo geral. Nós temos aqui clientes, por exemplo, que gravam podcast. Tem uma empresa que regularmente ela vem toda semana gravar seu podcast. E eles têm comentado que há setores da empresa que eles não pensam em trazer de volta para o espaço da empresa, que devem continuar trabalhando em casa, porque o funcionário ganha ali em qualidade de vida, porque evita ali 1 hora e meia do transporte, né, seja no carro próprio ou transporte público. A empresa economiza porque não tem gastos, ela reduz o gasto, na verdade, de aluguel, porque ela precisa de menos espaço, consome menos ar-condicionado, precisa de menos mobiliário. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai se aplicar. Algumas coisas que as pessoas, até pelo hábito da outra forma de fazer, de uma forma antiga que já estava consolidada, elas não faziam. Por exemplo, o ensino à distância. Eu fiz uma pós-graduação à distância, 2 anos de aulas e com aulas ao vivo, com material gravado, e quando eu fiz só as provas, né, eram físicas, tinha um local específico, aí a gente ia lá, fazia a prova, apresentou TCC, essas coisas. E era menos. Então hoje está todo mundo fazendo curso de tudo, e aí a gente pode entrar nessa área mais cultural. Realmente as pessoas estão realmente criando seus conteúdos, reforçando uma coisa que algumas outras áreas já tinham, né? Por exemplo, o pessoal de treinamentos, que adorava fazer grandes eventos, né? Aí começou a fazer tudo online, um pessoal que já gravava cursos online. Então, isso se aprimorou e se expandiu para outras áreas. Então, eu acho que isso é uma coisa que não vai mudar. Eu acho que alguns tipos de cursos, alguns tipos e podcast mesmo, que eu acho que é uma coisa, até essa semana nós estávamos falando disso aqui no estúdio, que o podcast, ele é uma ferramenta de informação muito bacana, porque você pode ter o seu viés, né? Por exemplo, eu vou falar de música instrumental, mas não é só falar de música instrumental do modo geral, porque a cada episódio eu posso tratar de um nicho específico dentro da música instrumental. Então ele implica uma regularidade, ele implica pesquisa, ele implica estudo. Então meu público vai saber o que vai ouvir, né? Ele tem uma ideia, eu vou ouvir ali, por exemplo, conversa improvisada, porque eu sei que eu vou ouvir música instrumental. Então, eu acho que essas são coisas que não tem como voltar. Eu acho que elas elas trouxeram um novo paradigma, sabe? Eu acho que as coisas estão pensadas de outra forma, porque o público saiu de uma certa zona de conforto. Mesmo antes da pandemia, Elaine, complementando um pouco tua reflexão, o nosso momento como planeta, como grupos humanos, né, já atingia um momento de reflexão, né, um momento de mudança, um momento de limite, né, dos problemas ambientais que acabaram por resultar na pandemia, né, na doença, em doenças, em vírus que estavam se espalhando e que já se avisava, né, já se fazia esse aviso que com o aquecimento global, novos vírus, com o descongelamento das geleiras, por exemplo, se desprenderiam vírus e com a manipulação dos animais, né, você entraria em contato ou seja, já era o momento da sociedade de raciocínio e por uma nova fórmula, né, por um novo jeito de fazer que a gente deve buscar, e a pandemia acentuou essa necessidade de a gente buscar como sociedade, né, como um todo, em que já estávamos falando, né, da responsabilidade social das empresas, de buscarem uma fórmula de organização
que permitam um desenvolvimento, a realização das suas atividades, mas com mais equilíbrio, em busca de mais equilíbrio ambiental, do próprio equilíbrio social, né, nas desigualdades sociais, na possibilidade das pessoas, mais pessoas, né, terem acesso às tecnologias, às vantagens que se alcança, né? Então esse é o momento de parar e a partir do momento que vai chegando, vai diminuindo, né? Se bem que na Europa alguns países têm voltado a fechar suas fronteiras e a fechar os seus comércios, né? Algumas atividades, as escolas retrocederem, né? Voltarem a fechar, voltarem a respeitar um isolamento alguns países da Europa, por exemplo. É esse momento, né, que nós estamos de buscar uma nova fórmula, né? Acho que esse é o grande ensinamento da pandemia, tanto para as atividades artísticas, que devem também manifestar esse momento de limite, né? De chega, né? Assim, não dá mais, a gente deve perceber as estruturas que estão, né, não simplesmente alimentar, né, esse consumismo exacerbado, né, que temos estudado na obra do Bauman, que chama isso de modernidade líquida, né, onde o capitalismo e o consumismo exacerbado vai empilhando embalagens inutilizadas e no oceano, plástico, né? Então é o momento de a gente parar, aproveitar que parou, né? E algumas coisas pararam, outras não, como como eu já comentei ali da Amazon e do mercado financeiro, que não parou e que não, né? Será que é a hora de achar uma outra lógica, né? Para que a sociedade se equilibre, se reequilibre e ache um outro conjunto de atividades para fazer que seja mais responsável, né, nas suas atividades. Essa própria questão da educação online, né, da aula, que já era falado e já vinha crescendo, né? Porque a atividade da educação é a que dá muito emprego, né? É que tem ainda ocupa, né? Se a modernidade é líquida e os postos de trabalho estão em casa, a educação é ainda que se faz, tem mais raízes, né? No encontro, né, entre o aluno e o professor, é onde isso se faz ainda mais fundamental, especialmente nas idades mais das crianças, né, na alfabetização, nas séries iniciais. Então é um momento onde a sociedade deveria, pelo menos parece, né, que deva se repensar e caminhar e buscar novos caminhos, né, para valorizar novas práticas mais harmônicas na questão ambiental, na questão da sustentabilidade, né? Por exemplo, como nós estamos falando na cultura, da gente comprar o presente ali nas datas especiais com os vizinhos, com a comunidade, com os artistas que fazem, que realizam aquilo, né? Perceber de quem que a gente está comprando, que cadeia produtiva que a gente está incentivando. Esse é acho que um momento de pensar nisso. Para você que está nos ouvindo aqui no Conversa Improvisada hoje, acabou de sintonizar na Rádio Univale FM, eu e meu querido Rafaelo de Góes estamos tendo a imensa honra de receber a Elaine Kalov, ela que é produtora cultural, sócia proprietária da Café Maestro Produções e presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura aqui de Itajaí. Vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir a primeira música que a Elaine trouxe para compartilhar com a gente, a música Choro de Faia, composição do Ricardo Pauletti, que é um artista do casting da Café Maestro Produções.
Para você que ligou o rádio agora ou acessou no univale.br/rádio, esse é o programa Conversa Improvisada. Acabamos de ouvir a música Choro de Faia, composição do músico itajaiense Ricardo Pauletti, e eu e Rafaelo de Góes estamos recebendo a Elaine Kalov. Estamos conversando sobre produção cultural em tempos de pandemia, e ela, além de sócia proprietária da Café Maestro Produções e produtora cultural, é também presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura aqui de Itajaí. E eu vou lançar uma pergunta agora para ela, porque ela vem estando nesse cargo à frente também das reuniões da implantação da Lei Aldir Blanc aqui no estado de Santa Catarina, e eu gostaria que a Elaine comentasse como tem sido esse processo, essas imensas e exaustivas reuniões online, mas a verba está aí, os artistas podem se cadastrar para receber esse auxílio emergencial para a classe artística. Então fala para a gente um pouco desse processo, Elaine. Bárbara, você usou a palavra certa, é exaustiva. Porque assim, a lei ela foi redigida a muitas mãos, né? A relatora Jandira Fegali juntou tudo numa lei que foi ótima, assim, previu muitas coisas do cenário da cultura, né, do setor artístico do Brasil, pensou desde do quilombola até o proprietário de escolas e de estúdios. Pensou-se em teatros, pensou-se em muitas coisas, mas daí a gente sabe que o governo federal, né, falando, não é um governo afeito à cultura, né? Então, o que aconteceu depois? Muita demora na regulamentação, e a regulamentação veio com algumas coisas que complicaram, que era simples, inclusive exigindo algumas coisas que dificultariam a aplicação da lei, né? Eu tenho discutido isso e falado isso em todos os comitês dos quais eu participei, do tipo assim, tá bom, a gente vai te dar o dinheiro, só que não, né? Então vamos fazer todo o possível para que esse dinheiro volte, vamos dificultar para que vocês não consigam realizar as coisas propostas, para que o dinheiro volte para o governo federal. Então, isso sou eu, Elaine, falando, tá? Como gestora de cultura, acompanhando todas as regulamentações, todos os processos dos quais eu consigo dar conta, porque não é fácil. Então, o que eu vejo é isso. A gente tem muita sorte aqui em Itajaí realmente de ter uma gestão hoje comprometida com a cultura, que trabalhou muito firme nisso, para que quando as demais instâncias já estivessem organizadas, porque nós dependeríamos, né, são camadas, então, havendo o governo federal repasse para o estado, do estado para os municípios, tem que se ter muito cuidado para que as coisas não se sombreiem, né, editais não impeçam que você, artista, técnico da cultura, possa aproveitar uma ou outra opção dentro ali dos 3 incisos que temos para trabalhar. Então, tudo isso foi pensado, foi discutido. Também temos a relação entre Fundação Cultural e Conselho de Cultura hoje aqui na cidade, ela é muito próxima e muito boa, no sentido de que conseguimos fazer cobranças, levar demandas, e elas não são só aquela coisa, não, nossa porta está aberta, estamos aqui para ouvir e ninguém faz nada. Não, elas são realmente ouvidas e, na medida do possível, acatadas, e quando não possível, elas são justificadas, são explicadas. Então, tem funcionado bem nesse sentido, né? Para mim, como presidente do Conselho, ocupando esse cargo nesse biênio 2020-2021, isso é muito bom, porque facilita muito um trabalho que, com toda essa questão de pandemia, não está sendo nada fácil, né? Além do mais, muita gente não sabe, mas todo mundo que está envolvido no Conselho, nas câmaras setoriais, é um trabalho voluntário. Então, de novo, coloco aqui a minha forma de retribuir, de voltar à sociedade o que eu ganho, por exemplo, quando eu ganho recurso por um projeto cultural fomentado com dinheiro público. Então, eu acho que muita gente que está trabalhando nisso tem essa visão, né? É a nossa forma de contribuir para o coletivo e fazer um trabalho voluntário em prol também dessa comunidade toda.
Mas é complicado, num âmbito geral no estado eu tenho visto muitas dificuldades das cidades pequenas principalmente, ou de cidades grandes em que os seus governos municipais acabaram com a gestão de cultura, né, como acontece em Joinville, que a fundação, o conselho foi praticamente desmantelado, existe, mas não existe ele existe no papel, mas não existe uma atuação tão forte. E em outros lugares, como aqui, como Balneário, que as coisas estão andando bem, as coisas, né, os gestores trabalhando com seus conselhos. Então, tenho visto uma coisa que a lei ajudou muito, foi essa parte de a gente se conhecer no estado, né? Eu tenho recebido contatos de presidentes de conselho de outras cidades, pedindo informações como que estão fazendo aqui isso ou aquilo, se teve consulta pública, como que a gente discutiu com a sociedade civil, como que a gente chegou à divisão dos valores. Então, a gente tem trocado muitas informações. Eu acho que essa é a parte principal dessa aplicação da lei, é o que mais vai reverberar, eu entendo. O mais importante desse movimento, desse momento da Lei Aldir Blanc, da mobilização que ela causou, lógico, boa parte da sociedade não sabe, não tem conhecimento, mas esse fórum de conversa, né, foi aberto. Basicamente, uma parte é complementar ao próprio auxílio emergencial, né, que já foi dado e permitiu, na verdade, a Aldir Blanc permitindo, parece que pelo que eu sei, é que o artista possa também, né, também se colocar para receber aqueles R$600, quem não conseguiu ainda, e que tenha a renda, né, que careça, né, que possa comprovar lá a mesma situação de necessidade do auxílio emergencial que foi dado daquele primeiro que saiu, e em segundo lugar outras possibilidades de restabelecer algumas atividades artísticas aí para grupos, para quem já está cadastrado, para locais, né, teatros, né, aparelhos culturais que possam, e para os próprios poderes públicos, né, para as fundações culturais conseguirem adaptar, né, algumas mudanças na lei para que ela consiga adaptar, né, um edital que ela já tinha cadastrado corretamente, que ela possa fazer a adequação para seguir com as atividades artísticas nas suas cidades. E como a Elaine falou, muitas já a política de Estado, política pública cultural, já vinha sendo prejudicada, né, em algumas questões ideológicas, que ela está no centro do debate ideológico, que hoje cresce, né, e que estamos com uma questão que, por um lado, o lado religioso, um certo radicalismo em posturas de costume, né, uma censura cultural de costumes, em manifestações, que a arte sempre foi o momento de se avançar, né, em colocar uma proposta nova, em tentar permitir que os artistas manifestem o que há, né, de complexidade no ser humano, por mais que isso não pareça costumeiro, ortodoxo. E a arte nesse momento vem sendo o alvo, assim como os professores, né, de uma patrulha comportamental, e que nós temos a oportunidade agora de discutir isso, né? O quanto disso é verdade, o quanto disso é desejável, o quanto disso a gente quer, né? A gente quer que a cultura avance falando, sendo inovadora, ou a gente quer que haja uma pausa, um retrocesso, no sentido de um conforto maior, né?
Então acho que nós estamos nesse momento, né, que a arte e a educação num todo, né, de chegarmos a um consenso, de discutirmos essa questão. O importante é a conversa que se abriu, né, mesmo online, à distância, mas que se abra esses canais de discussão sobre os comportamentos, sobre a cultura, sobre o papel que a gente quer, especialmente no Brasil, né, de miscigenado e rico culturalmente, de etnias, que essas etnias sejam contempladas, que esses costumes sejam contemplados, que as diversas religiões sejam contempladas. Esse é o momento, né, da discussão desses assuntos. Elaine, assim, para a gente orientar os artistas que estão nos ouvindo e todos os profissionais da cadeia produtiva da cultura, né? Como que faz para se cadastrar? O que precisa de documentação, de comprovação? Quais são especificamente os setores, né? Acho que tu poderia dar uma noção para a gente de quem realmente pode se cadastrar. Vamos lá. Primeiro passo, a pessoa tem que entrar no Mapa Cultural SC e fazer o seu cadastro ali. Tá? Não importa onde ele vai pedir o benefício dele, seja no estadual ou no municipal, a pessoa obrigatoriamente tem que estar cadastrado no Mapa Cultural SC. Feito esse cadastro, depois ali pelo mapa mesmo, ela vai ter no mapa o título, né, o termo para isso é oportunidades. E aí, oportunidades você tem, a lei ela está dividida em 3 incisos. O inciso 1, que é o auxílio emergencial de R$600, esse é pago pelo governo do estado de Santa Catarina. Então a pessoa vai lá, vai fazer o seu cadastro, é mais fácil falar para quem não pode receber. Então as pessoas que estão com registro em carteira, que está em algum plano emergencial, por exemplo, eu sou registrado, sou técnico de som de uma empresa de sonorização e a empresa optou pela suspensão de contratos, então os funcionários estão recebendo salários, aquele salário parcial como se fosse seguro-desemprego. Então essa pessoa não pode receber. Se já recebeu o primeiro auxílio emergencial, também não pode, aquele do governo, né, que era geral para todos, também não vai conseguir receber. Então tem essas restrições. O inciso 2 é para espaços culturais. E aí tem uma série de comprovações que é mais fácil a pessoa ir no edital do que eu falar aqui, porque é muita coisa. Esse inciso 2, o edital, ele é responsabilidade do município. Então, cada cidade, de acordo com o valor que teve de repasse e com as suas discussões públicas, definiu o valor. Em Itajaí, o edital está aberto. Então, é bem importante que aproveitar, né? Eu vou agora de cabeça... A data eu vou pegar aqui e já falo para vocês. Uma coisa importante, dia 20, o último dia, 20 de outubro agora, para cadastro no inciso 1, que é o do Estado, né? Então, tem que correr aí, estamos nas últimas horas. Voltando para o inciso 2, que é dos espaços culturais. Então, por exemplo, eu tenho uma escola de música, foi afetada pela pandemia, eu vou olhar ali no edital tudo que eu preciso mandar, mas basicamente você tem as documentações básicas de comprovação de existência, né, do espaço e o que você tinha de despesas que você vai cobrir, né? Então também a lei já deixa muito claro que pode pagar aluguel, internet, telefone, água, luz, né? Tem várias coisas ali que estão no edital. Inclusive a documentação. Eu sei que parece assim, era muito mais fácil falar um monte aqui, mas a gente não está dando tipo uma aula, uma apresentação do edital. Então é mais fácil eu explicar assim bem de uma forma mais concisa e depois as pessoas que se acham enquadradas vão no edital olhar. Uma coisa que nós já percebemos aqui em Itajaí, pelo comitê, é que havia entidades que têm direito a participar deste edital para o inciso 2, e ela estava confundindo vínculos com a administração pública, porque, por exemplo,
todo aparelho cultural, espaço cultural pertencente a qualquer órgão público, a grupo de empresas, não pode participar. Exemplo disso, nosso Teatro Municipal. Ele, embora seja um espaço cultural, embora ele esteja fechado, embora a manutenção dele não esteja sendo paga pela taxa de uso do espaço, ele não pode usar esse recurso do inciso 2, porque ele pertence à Fundação Cultural de Itajaí, entendeu? Ele é um órgão do município. Uma escola de música, por exemplo, eu vou falar até assim um caso que eu tive aqui de contato com a pessoa e falei claramente, né? Uma empresa, uma entidade que tem um convênio com o município, ela presta serviço para o município, é uma entidade privada e que presta serviço. Ela não é vinculada ao município, então ela pode sim, ela deve inclusive fazer lá o seu cadastro para poder receber, né? Porque a gente sabe que o pessoal está vários espaços culturais aí com aluguéis atrasados, que estão ainda firme e forte ali, porque também às vezes os proprietários do imóvel foram parceiros no sentido, puxa, você está aqui há tantos anos, né? Então fica aí, depois a gente se acerta. Então essa é a hora de aproveitar o recurso. E o inciso 3 é a parte de propostas de projetos culturais. E isso vai ter tanto do Estado quanto do município. O Estado lançou no final da semana passada um prêmio de trajetória cultural. Então, as entidades, as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que queiram apresentar uma proposta para serem contemplados, corre lá que está aberto, tudo pelo mapa SC, tá? Pelo mapa cultural SC. E aí, em breve, vai ser lançado aqui no município também um edital para esse tipo de propostas. É quase que como se a gente tivesse aí um segunda LIC, né? A Lei de Incentivo à Cultura, dentro do ano, dado o montante de recursos que teremos disponíveis. Só completando, o edital do inciso 2 foi publicado no dia 2 de outubro, então ele tem validade por 30 dias, tá? As inscrições abertas por 30 dias. Elaine, caso essa verba não seja toda utilizada na questão do auxílio emergencial, as fundações de cultura, elas têm autonomia na gestão dessa verba? Volta para a Fundação Cultural e pode ser usada em outros projetos, ou ela volta para o governo? Assim, o edital do inciso 2, ele já foi pensado que se houver sobra nele, a sobra vai ser remanejada para o inciso 3. Por isso que o edital do inciso 3 ainda não foi lançado, né? Se espera concluir uma fase ali do 2. Do 3, se não for todo utilizado, se sobrar dinheiro, que a gente espera que não aconteça, gente, arregassem as mangas, escrevam suas propostas, esse dinheiro volta para o governo do estado. Tá? Então, o governo de Santa Catarina pode remanejar isso. E aí, claro, se sobrar, tudo aí volta para o governo federal, mas a fundação não pode utilizá-lo de outra forma que não seja para editais específicos para aplicação da Lei Aldir Blanc. Então, galera, vão preparando suas propostas. Uma dica, a LIC deste ano teve muitos projetos na cota de 20, 25, mas muitos, foi um número bem grande. Todo mundo que não foi contemplado tem que pegar esses projetos, fazer uma revisão deles e botar agora na Aldir Blanc, né? Conforme a viabilidade de execução da proposta dentro do edital que ele vai ser lançado. Revisem, aproveitem esse material, né? Vamos otimizar esse trabalho que já foi realizado. Peguem os seus projetos, estudem-nos para ver o que pode ser adequado para essa nova realidade e vamos mandar, gente, não pode voltar. Eu falei que eu não quero devolver um centavo desse recurso. Aliás, Bárbara, é importante notar que quando a gente fala que a gente não quer devolver um centavo desse recurso, esse recurso ele vem do Fundo Nacional de Cultura. São muitos dinheiros que não foram repassados adequadamente nos últimos anos para projetos da Funarte, projetos de outras entidades do governo que fariam fomento direto, né? Então isso é recurso da cultura já, isso não está saindo de nenhum outro lugar indevido. Elaine, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, parabéns pelo teu trabalho voluntário junto ao Conselho de Cultura, parabéns também
para os projetos de fomento à cultura da Café Maestro Produções. Sempre muito bom te ouvir e tenho certeza que os nossos ouvintes também estão gostando de ouvir essa conversa tão esclarecedora. Vou pedir para tu chamar a última música, que é de um artista também que a gente admira muito, o Oséias Rodrigues, e como a música é em inglês e sei que tu também dominas, que tu também é professora de inglês, eu vou pedir e tradutora, né? Vou pedir para tu chamar a próxima música pra gente. Bárbara, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Agradeço ao público que ficou e os ouvintes que estão nos ouvindo todo este tempo nas conversas, ao Rafa aí pelas suas contribuições socioantropológicas, né? Sempre nos traz uma nova reflexão, um modo de ver as coisas de outro ângulo. Sempre que precisar, estou à disposição, seja como produtora cultural, como Café Maestro, ou como, por enquanto, né, enquanto estou presidente do conselho. Sempre que você me convidar, estarei à disposição. Muito obrigada. Então, né, vou puxar aqui a brasa para a nossa sardinha de novo. Vamos encerrar então com a música do Oséias, que é maravilhoso, adoro esse disco dele. Foi gravado também na Café Maestro, com Monk's Code. Até mais. Muito obrigada à nossa convidada especial de hoje, a Elaine Kalov, ela que é produtora cultural, sócia proprietária da Café Maestro Produções e também presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura aqui de Itajaí. Muito obrigada ao meu querido Rafaelo de Góes, sempre presente com as suas contribuições, comentários e crônicas da arte e da cultura de Itajaí e região, e ao Cezinha Silva, que faz a nossa técnica e a nossa edição e está sendo um parceiro aí do programa Conversa Improvisada nesse momento de pandemia. Muito obrigada também ao espaço da Rádio Univale FM. A gente volta na próxima segunda-feira, sempre às 8 da noite, depois da Hora do Brasil, a Hora do Som. Um beijo no coração de todos e até lá.
Conversa Improvisada. Produção e apresentação, Bárbara Damasio.